Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de potencial elétrico. Eu vou fazer agora uma questão de diferença de potencial. A questão diz assim: a figura a seguir tem-se um triângulo equilátero de lados iguais a 3 metros. Nos vértices A e B foram fixadas as cargas elétricas de mais 5 microcoulombs e menos 5 microcoulombs, respectivamente. Determine, letra A intensidade do campo elétrico resultante no ponto C. Então, para a gente calcular o campo elétrico resultante, a gente tem que lembrar que carga negativa ela tem um campo elétrico de aproximação e uma carga positiva ela tem um campo elétrico de afastamento. Ué, Bola, o que é isso? Imagina o seguinte, olha só, olha a figura como é que eu vou colocar. O campo elétrico de aproximação quer dizer que o campo elétrico é na direção da carga negativa. E o campo elétrico positivo, ele é de repulsão, ou seja, ele é para fora. A gente fazendo a projeção desse vetor EA aqui e do EB aqui, a gente chega à conclusão de que o EC vai ter essa direção e o sentido. E esse sentido, certo? Então, o EC vai ser exatamente o campo elétrico resultante. Note que a gente forma aqui um paralelogramo. E aí, para a gente descobrir esse valor do ângulo aqui, fica fácil, porque se você notar aqui, ó, é um ângulo raso. E 60 para chegar a 180 é um ângulo de 120 graus. Para a gente calcular esse vetor resultante aqui, a gente usa a lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela não é difícil de você guardar, não. Imagine o seguinte, ó, eu tenho um triângulo qualquer que não seja um triângulo reto. Tá? Então, isso aqui vai funcionar para um triângulo qualquer. Veja bem, se eu levar em consideração esse ângulo aqui e chamar aqui de A, B e C, como eu vou calcular esse ângulo, a lei dos cossenos diz o seguinte: o lado oposto ao ângulo que eu vou calcular vai ser assim, ó, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como é a lei dos cossenos, eu coloco menos 2BC cosseno do ângulo, certo? Então, essa é a lei dos cossenos. Porém, de acordo com a nossa figura, o meu ângulo aqui é um ângulo externo ao triângulo, né? Então, a ideia aqui é você fazer o seguinte, ó, como eu vou usar o ângulo externo ao meu triângulo, a minha lei dos cossenos ela só tem uma mínima alteração. Em vez de eu usar menos aqui, eu vou usar mais. E o ângulo, em vez de ser o θ, que é o ângulo interno, eu uso o alfa, que é o meu ângulo externo. Tá? Então, a única alteração que eu tenho que fazer é isso. Como eu estou pegando o ângulo externo, eu somo. Tá? Então, a minha lei dos cossenos aplicada à situação do problema vai ficar assim, ó. EC ao quadrado, que é o oposto, né? EC ao quadrado vai ser igual a EA ao quadrado mais EB ao quadrado mais 2 vezes EA, EB, cosseno de 120. Beleza? Agora, como é que eu vou calcular o campo elétrico de A e o campo elétrico de B? Eu tenho que lembrar que campo elétrico ele vai ser dado pela relação E é igual a K módulo de Q sobre a distância ao quadrado. Então, a gente pode dizer que o campo de A
vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, o problema até deu, vezes módulo da carga, 5 microcoulomb. Eu tenho que lembrar que 1 microcoulomb é igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, aqui vai ser o quê? 5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso divididos pela distância entre a carga e o ponto, que a gente sabe que vai ser de 3 metros, certo? Então, 3 ao quadrado. Eu posso simplificar esse cara com esse cara e eu chego à conclusão que o meu campo de A vai ser 5 vezes 10 à terceira Newton por Coulomb. Beleza? Note que, como eu uso módulo, e a única coisa que diferencia as cargas é que uma é positiva, a outra é negativa, no módulo o valor do campo vai ser igual. Então, eu posso dizer que o campo de A é igual ao campo de B, que vai ser igual a 5 vezes 10 à terceira Newton por Coulomb. Beleza? Então, agora é só substituir ali. Então, vai ficar assim, veja bem. Então, eu chego à conclusão que o campo resultante em C é igual a 5 vezes 10 à terceira Newton por Coulomb. Agora, o que ele está pedindo na letra B? Na letra B, ele quer o potencial elétrico resultante em C. A gente tem que lembrar, tá, que potencial elétrico é igual a KQ divididos pela distância. Então, eu sei que o potencial elétrico resultante vai ser o potencial total, tá? Vai ser igual ao potencial em A mais o potencial em B. Então, eu posso dizer que o potencial de A vai ser K, carga de A sobre a distância. Então, esse cara vai ficar, potencial de A é igual a 9 vezes 10 a 9, vezes 5 vezes 10 a menos 6, que é a carga de A, divididos pela distância, que é 3. Se a gente simplificar esse cara com esse cara, aqui dá 3. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 5, 15 vezes 10 a terceira volts. Agora, o potencial de B vai ser K, QB, sobre D. O potencial de B vai ser 9 vezes 10 a nona, porém a carga B é negativa, é 5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso divididos por 3. Simplifica esse cara aqui, dá 3. Então, isso aqui vai ser menos 15 vezes 10 a terceira volts. Como eu vou somar, né? Você vai ver que ó, uma é positiva e a outra é negativa. Então, eu sei que o meu potencial total vai ser igual a 15 vezes 10 à terceira, né? Mais menos 15 vezes 10 à terceira. Então, eu sei que o meu potencial vai ser igual a 0. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.